melhor informação possível. Dia 24 de dezembro, eu falei pela primeira vez que havia expectativa de que uma mobilização russa gerasse ações a partir de Belarus. Esse rumor, ele permanece vigente. Essa expectativa permanece vigente, tanto que as tropas, tanto ucranianas como russas, treinam nessa região, cada uma de um lado da fronteira, isso em direção à fronteira Ucrânia-Belarus, tá? Só que as pessoas, muitas vezes, não é, querem acreditar naquela versão que elas têm consagrada como sendo a única possível, tá? A única possível. A Estônia não só está pensando, Adriano, boa noite, em enviar bombas cluster para a Ucrânia, precisa da autorização da Alemanha, como os países bálticos estão brincando com fogo. E esse era um outro ponto que eu quero conversar com vocês. Eles estão brincando com fogo porque eles estão cogitando o fechamento do mar para os russos naquela região. Estão cogitando. É uma outra situação, tá certo? De grande preocupação no que diz respeito ao acirramento desse conflito. Eu diria que talvez seja até tão ou mais importante do que o possível envio dos F-16. Porque claro que você ouve no Kremlin o Peskov, o Lavrov, Zakharova, todos dizendo, olha, quanto mais armamento sofisticado a OTAN envia para a Ucrânia, mais nós sentimos isso como uma agressão, tá? Eu vejo, tá certo, que dentro do contexto que a gente vive, o risco de um conflito nuclear, ainda que limitado, é efetivo, tá? É efetivo. Mas, João, fique tranquilo em relação a você pensar de forma diferente. Eu acho que é importante que as pessoas, inclusive, discrepem, tá? É importante que as pessoas divirjam, é importante que as pessoas critiquem, desde sempre quando, não é? A gente perceba que essa é uma perspectiva madura, bem concebida. Então, não se acanhe por fazer a crítica. A gente está aberto a receber a crítica, desde que ela seja feita de maneira honesta, como eu tenho certeza é o caso da sua crítica. O que não pode é a molecada que passa aqui no chat, dois passaram aí xingando, falando palavrão, tumultuando, né? Isso aí a gente não vai permitir, tá? Agora, a crítica da divergência é salutar, até para que nós possamos refinar nossos conceitos, aprimorá-los, confirmá-los ou revê-los em alguns casos, tá? Eu quero dizer para você o seguinte: esta situação que a gente está vivendo é uma situação totalmente diferente do que nós vivemos na Líbia, no Iraque, na Síria, na Sérvia, no Afeganistão. Porque sempre que a Aliança Ocidental enfrentou condições como estas que eu citei para os senhores, não estava tratando de uma potência que tem tanto armamento nuclear como tem a Rússia. Eu sempre digo, apesar do relatório da RAND, apesar do relatório ou da perspectiva ou da análise de um ou outro que tem muito nome, mas pouca fonte, né? Porque tem uns e outros aí que tem muito nome, mas não tem fonte, que dizem que tem interlocutor A, B, C ou D, e eu sempre digo o seguinte, que quem diz que tem muito interlocutor e cita esses interlocutores, cita fontes, mesmo atribuindo cargos ou coisas espetaculosas, muitas vezes, gente, é aquele ditado do tambor cheio não faz barulho, tá? Então tem muito picareta aí que, infelizmente, tem muita audiência, e eu digo infelizmente porque presta um desserviço para as pessoas, tá? E aí diz que sabe, que é isso, que é aquilo, que é outro, tal. Então, o que acontece? Ganhar uma guerra nuclear, ainda que limitada, ainda que muita gente tenha escrito situações que atribui ao Estado Profundo dos Estados Unidos, é uma situação muito complicada, tá? Porque uma guerra, exatamente, Marcelo, carroça vazia sempre é mais barulhenta. Uma guerra que tem a utilização de armamento nuclear tático, ela pode ter a utilização de armamento nuclear estratégico entre indas e vindas e represálias e tudo mais. Nada é o que parece, não citarei nomes, mas, né, a coisa é complicada. Tem muita gente que diz que sabe, que faz, que acontece, e acaba desinformando as pessoas, e infelizmente, às vezes, tem milhões de visualizações. Eu fico chateado, não por ter menos visualizações, mas por muita gente que tem muitas visualizações, desinformar deliberadamente as pessoas, utilizando da confiança de vocês. Tem 1.400 pessoas aqui agora. Cada um de vocês está atribuindo confiança à nossa fala. Vocês estão aqui perdendo o vosso tempo, ou despendendo, ou utilizando o tempo de vocês, porque nos dão confiança.
E se eu utilizar mal a confiança de vocês, eu não quero que vocês voltem. E eu acho que isso deveria valer para todos aqueles que se colocam nas redes sociais e que tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Não importa que nós vivamos em período de lacração, não importa que nós vivamos em período de que quem tem audiência é quem faz chamada espetacular, é quem faz uma capa com explosões e tudo mais, e acabou, né? E, por exemplo, em relação à política interna, a gente vê muito isso, preso, morto, estourou, explodiu e coisa e tal. E eu não sei fazer serviço, é um serviço porco. Eu não sei fazer, não vou fazer e não vou advogar por quem faz esse tipo de trabalho. A gente faz um trabalho sério, tá certo? Eu acho que é importante que a gente crie uma dinâmica nesse sentido, independente de assistir o meu canal ou qualquer outro, tá? Mas a dinâmica da responsabilidade.